Vamos hoje falar sobre a lição de número 9. E o tema da lição é a igreja e o sustento missionário. Nós hoje vamos falar sobre a igreja e o sustento missionário, ou seja, o apoio missionário que a igreja tem que dar acerca dos missionários que são enviados para fazer missões e também abrir igreja e ganhar vidas para o reino dos céus. A lição é de número 9, você localiza aí, e nós vamos ler o texto áureo, que se encontra, para quem não tem a lição, pode abrir a sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, para aqueles que não têm a lição bíblica, tá? Você pode acompanhar lendo Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Por quê? É dando que se recebe. Então, cada vez mais que você doa, você está acreditando, você está depositando um crédito diante de Deus. Agora, veja bem que coisa interessante, a verdade prática, ou melhor, o texto áureo diz que Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Deus, ele é o provedor do sustento daqueles que faz ou que fazem a obra de Deus. Deus é quem provê a necessidade. Sabe qual é o erro de muitos cristãos hoje? Os cristãos de hoje, os missionários de hoje, têm medo de passar fome. Os missionários de hoje não são como missionários do passado, que não tinham medo de passar fome, porque eles tinham a certeza que quando o anjo não descesse trazendo pão, ele ainda tem mulher viúva para sustentar. E se não tiver mulher viúva para sustentar o profeta, ainda tem corvo, que leva pão e leva carne para o profeta. Então, hoje a gente podemos ver que a maioria dos cristãos tem medo de passar fome, passar necessidade. Só que o Deus que envia, na verdade, o Deus que chama, é o Deus que envia. O Deus que envia é o Deus que prepara. E o Deus que prepara é o Deus que cuida. O sustento já está pronto. Olha o que Deus disse. Deus disse a Elia, vai-te para Sarepta, porque eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então a obra missionária é para quem tem coragem e não é para quem tem medo de passar necessidade, porque Deus, segundo a sua vontade, suprirá todas as nossas necessidades. O problema de hoje é que a nossa fé é muito pequena. Nós temos medo de passar por fome, por necessidade. E aqui você está vendo que Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá a necessidade daqueles que estão envolvidos na sua obra. Então não é ter medo de fazer, porque vai faltar alguma coisa. Vai ter momento que vai passar por dificuldade, porque faz parte do processo. Faz parte do processo.
Se você tem uma chamada de Deus, se prepare que a chamada tem um processo. E o processo, às vezes, ele é lento e doloroso. O processo de Deus é lento e doloroso. Às vezes, a gente quer logo, mas o processo de Deus é lento. Deus, ele precisa, não é que ele necessita, mas por causa do ser humano, Deus precisa de tempo para trabalhar na vida do ser humano. Não porque ele não tem a capacidade de trabalhar, é porque o ser humano precisa ser tratado. Que o ser humano precisa ser trabalhado. E não se muda da noite ao dia. Não se muda de atitude, não se trata da noite por dia. Então, Deus tem pressa. Agora a questão é, será que eu estou preparado para assumir logo essa pressa de Deus? Então tem que ter um preparamento, uma preparação para que a pessoa, quando vá ser enviada na obra missionária, não venha a desistir, a fracassar, a retroceder, a parar. Por causa de quê? Da dificuldade que a obra missionária vai exigir. Porque não pense que vai ser fácil não, irmão. Não pense que é fácil não. Sair do meio da sua parentela, sair da sua terra, ir para lugares que você nem conhece, conhecer pessoas que você nunca viu, não sabe nem a índole daquele povo, não conhece nem o temperamento daquele povo, a cultura daquele povo. Você tem uma cultura, você tem um jeito, você tem uma regra, você tem uma lei, e você vai ter que se adaptar a uma coisa que você não é nem acostumada, você nunca viu na realidade, e é coisa nova para você, e você não vai se adaptar de um dia para a noite, vai? Não. Tem que levar um tempinho. Tem que levar aí. Esse é o processo da obra missionária. As pessoas desistem porque não está preparado para suportar o processo lento. Imagine José. Mas ele não teve uma maturidade ainda, né, pastor? Maturidade. Imagine José indo para o Egito, saindo no meio do seu povo e abraçar uma cultura totalmente diferente da dele. Morar no meio de um povo de uma cultura diferente. Será que isso aí foi fácil para José se adaptar ao momento? Não foi. Mas mesmo assim, era uma missão. José estava debaixo de uma missão. E missão, ele exige do missionário, ou daquele que vai fazer a obra de Deus, exige um desempenho, um esforço, uma perseverança maior do que exigida no sentido de que a pessoa seja levantada na sua terra para ser um missionário dentro da sua parentela. É difícil. Você está abraçando culturas que para você, ao seu ponto de vista, é errado. Mas o que é errado para o meu ponto de vista, é certo para o ponto de vista daquela cultura. E até você entender que aquilo não é errado, é uma questão de cultura do povo. Leva tempo. Você não vai querer abraçar logo. Vixe, você tem... Quer ver um exemplo? Olha um exemplo. O cara muda de igreja. Está numa igreja. Muda de uma igreja para outra. Quando chega na outra igreja, já estranha. Pentecostal, no anel pentecostal. Aí diz, rapaz. Meu Deus. Que meio estranho, cara. Essa igreja aqui, assim, na que eu vim não era assim não, era desse jeito. É porque você não está acostumado com a cultura ainda. Aí quando você se envolver e começar a se acostumar, aquela cultura já vai ser mais estranha. Quando você voltar para aquela sua antiga, você vai dizer, rapaz, está diferente aqui, né? Porque você já acostumou com aquela outra cultura. Você vai sentir a diferença. Rapaz, pois lá na outra que eu estou não é assim não. Você já vai ter uma cobrança diferente. Então até você se acostumar com essas culturas, se acostumar com essas questões de regime, essa questão de sobrevivência, de ritmo, por exemplo, tem
lugares por aí que é normal, é uma cultura por causa do ambiente, do clima, camarada se acordar tarde, trabalhar tarde, por causa do clima, o clima é mais frio, e aí Eu sei o que é isso. a pessoa dorme mais um pouquinho, quando se acorda 10 horas pensando que é 6 horas da manhã. Desse jeito. Tô passando isso de novo. Tá entendendo aqui? Você até se adaptar nessa cultura aí, leva um tempo, gente. Você não está acostumado a isso. O clima é diferente, né? Pastor, lá 5 horas da manhã, pastor, tá parecendo que é meia-noite. 7 horas da manhã que o sol começa a aparecer. Aqui, 5 horas da manhã, O sol está queimando. eu já tô sufocado de calor. Entendeu aqui como é as coisas? Então até, por isso que o missionário, quando sai de um estado, de um país para outro, até o corpo dele sente a pancada. Por exemplo, a gente tem aqui um fuso horário de um país para outro, às vezes até de 11 fuso horário. É verdade. Imagine você dormir num dia que você está acostumado a ficar acordado. Até seu corpo se adaptar a esse clima, cara, leva um tempo. Então não é assim, ó, no estralar do dedo, que você vai se adaptar à cultura. Mas vamos lá. Vamos para a leitura em classe. Leitura bíblica em classe fica em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20. Você abre aí a sua Bíblia, abre aí sua lição. Filipenses 4, versos 10 ao 20. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenheis lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Versículo 11, alguém lê a todos. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Vocês. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte das minhas aflições. Verso 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. 17. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Meu Deus. Irmãos, olha o que Paulo está falando aqui para a igreja de Filipenses. Enquanto algumas igrejas, vou falar, viu? Enquanto algumas igrejas abandonaram a Paulo, Cremos, Jesus. a igreja de Filipe abraçou. Eu tô crendo, Jesus. Tô criando. Então, irmão, Deus nunca vai deixar faltar. Se não vir de um lado, vai vir do outro, mas vai vir de algum jeito. Tô crendo, Jesus. Isso aqui eu tenho uma grande certeza. Foi o que Mordecai, ou Mardoqueu, disse para Esther. Esther,
quem sabe para tal tempo tu fosse levantada como rainha para este tempo e nos defender. Porém, fique sabendo tu que se tu não nos defender, socorro de outra parte virá. Meu Deus, aleluia. Rapaz, Mordecai falou isso para a sobrinha, para a filha dele que ele criou, né, que a sobrinha criou como filha, para Esther. Se tu não ajudar o judeu, uma coisa eu sei, socorro de outra parte vai vir. Agora tu não vai ser livre também não. Então, Mardoqueu foi bem claro. Se socorro não vir de uma parte, de um jeito ou de outro, Deus vai tomar uma providência. Agora, o problema está em nós. É nós se aperrear, como diz o pernambucano, que eu sou de Pernambuco, se aperrear, ou nós ficar aflitos, a ponto de perder a decência. Perdendo a decência, a gente perde o equilíbrio. Perder o equilíbrio, a gente perde a emoção. Perdeu a emoção, a gente perde a razão. Perdeu a razão. Sai no braço. É desse jeito mesmo. Sai na pancadaria. Sai. Meu Deus. Sai no grito. Sai no xingamento. Sai nos empurrão. Ô, glória! Mas é isso que o inimigo quer. Desse jeito. Presta atenção. A lição é tremenda. Vamos lá. Introdução da leitura. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária, num cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos na luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipe a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir, presta atenção nessa frase, financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouro na eternidade. Deixa eu comentar esse ponto aqui. Ah, se nós soubéssemos, quando nós trabalhamos na igreja, Deus trabalha para nós. Você nem sabe como é que as bênçãos estão chegando e como é que vai chegar. Mas quando você se envolve na obra, Deus envolve com você também. Deus nunca esteve emancipado. Deus nunca esteve desligado da igreja. Se tem a noiva, com certeza. Absoluto. ele nunca esteve desligado. Meu Deus. E quando a gente não tem a noiva, automaticamente não tem um noivo. Meu Deus. Por isso que João Batista disse, quem tem a noiva é o... Eu sou apenas convidado. É batalhas. Noiva é a igreja. Cristo é o noivo. Então, à medida que eu trato a noiva, o noivo trata-me. Eita, fala meu Jesus. É desse jeito. Cuidado. Como é que você trata a noiva? Meu Deus, é forte. É a forma como que Deus vai te tratar. Paulo escreve aos Coríntios, aquele que semeia pouco, pouco colherá também. Meu Deus, é forte, viu? Aquele que Samuel, isso é forte. tem gente que não entendeu ainda que na obra de Deus, a obra de Deus, pelo menos para o lado positivo, não negativo, tudo é recíproco. O que é uma coisa recíproca? Há uma troca. É dando, Que se recebe. então é recíproco. Eu te dou e um dia eu vou precisar de ti. Com certeza. Meu Deus, fala mesmo. Jesus. E aí é recíproco. Isso é verdade. Viu? É recíproco. Eu acho que aí
Entendeu? Na obra de Deus é recíproco. Quer ver um exemplo? Olha o que diz que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouro na eternidade. Elias chega na casa de uma viúva e ele diz assim: traga um pouco de água para mim. Ela trouxe, Elias bebeu. Disse: agora prepare um pão para mim aí e traga para mim comer. Ela disse: meu senhor, eu não tenho pão aqui não. Nem um bolo completo eu tenho, mas eu vou preparar. Eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. Vou preparar para mim, para meus filhos, meu filho, e depois disso vamos morrer. Olha o que ele disse: faça primeiro Para mim. Ou seja, quer receber? Investe. Meu Deus, aleluia! Investe. Quer receber do reino? Investe no reino. Desse jeito. Olha o que Elias está dizendo. Mulher, eu estou aqui como representante do reino dos céus. Isso é forte. E o enviado não é menor do que aquele que lhe enviou. O enviado é do tamanho daquele que lhe enviou. Por isso que Jesus disse: quem recebe a mim, recebe quem me enviou. Porque eu e o Pai somos iguais. Aleluia! É o mesmo tamanho. É um só. Então o tamanho é um, meu irmão. E olha que coisa interessante. Ele disse: faça do jeito que você está dizendo. Agora faça primeiro para mim. Ele está dizendo assim: eu estou aqui como representante do reino de Deus. Faça para mim. Porque à medida que você faz para mim, Deus vai fazer para você. Porque assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Acabou? Eu pergunto para você: faltou? Não. Acabou? Não, bem não. Mas ela investiu. Se ela não tivesse investido, Aí ela tinha comido e morrido. Meu Deus. ela comer e cair no outro dia, de fome. Mas quando ela disse: Senhor, eu vou fazer, o Senhor está dizendo: É um teste grande isso aí, viu? é ou não é? É teste. Ele podia ter feito até com um exemplo, com dinheiro. Pessoal, só tem esse dinheiro aqui para comprar meu almoço ou minha janta. E se eu der. Tu vai deixar de almoçar para dar com meus outros? É forte isso, viu? Está entendendo agora? Mas ela investiu. Ela fez para ele e automaticamente rendeu até o dia que Deus mandou chuva. E pastor, não é simplesmente investir, você investir ou doar com alegria. Paulo escreve isso aos Coríntios: se doar ou ofertar, oferte com alegria. Sim, Propôs no coração. sim. Entendeu? E quem quer passar tudo com alegria. Né? Então, o investimento, irmãos, vocês trabalhando na igreja, fazendo alguma coisa para a casa de Deus, para a obra de Deus, tanto espiritual como material, vocês não estão perdendo. Verdade, viu? Eu estou falando como testemunha ocular e prova ocular. Certo? Eu sou forasteiro aqui. Eu sou forasteiro aqui. Aqui no Pecém, aqui no Ceará, eu sou forasteiro. Porque eu não sou daqui, eu sou forasteiro. Eu vim para cá para trabalhar. E Deus aí agitou e abriu a igreja. E estamos com a igreja, mas eu sou forasteiro aqui. Mas olha o que Deus fez comigo aqui. Que Deus tem te honrado. Olha o que Deus fez comigo aqui, me honrou. Mais do que quem é daqui. Isso é verdade, pastor. Outros irmãos aqui que chegaram aqui, que é forasteiro. Eu sou prova viva disso. Que tem pessoas que é daqui e ainda não tem uma casa própria. Verdade, pastor. E nós, de fora, e Deus honrou. Desse jeito. Isso é, quanto mais você se entrega, Mais você recebe. agora tudo é um tempo. Determinado. Tem gente que recebe logo, outro passa um tempo e mais. E tem outro que tem um processo que Deus tem outro plano maior. Verdade. Tem lugar que Deus não quer que plante casa. Tomei posse, peguei. Porque Deus tem outros planos. Verdade. Hoje não. Pode ser amanhã, depois, daqui a 1 ano, 10 anos. Disse que... Bom, 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como meu. Não importa a quantidade de tempo. O tempo para nós é o inimigo. Mas para Deus não. Porque para Ele não existe tempo. Verdade. Ele está em uma fase, Deus está numa fase que nós chamamos de... Deus é atemporal, né, pastor? Cairo. Que é o Kairos.
ou no plural, kairos. Cairo, tempo, kairos, tempos. Kairos ou kairos? Cairo ou kairos? O Cairo ou Kairos? Aí bota o S. Cairo, Cairo. Vou botar Cairo aqui. Aqui é Cairo. É uma expressão. O Kairos. Eita Deus, fala mesmo. Isso aqui é o quê? Tempo de Deus. Tempo de Deus. O atoma é regido pelo Cronos, o tempo do homem. Cronos. Deus está falando comigo, No grego, né? Lembra? Cronos. Aprende do cara. No grego. Cronos. Certo? O homem é regido pelo Cronos. E Deus pelo Kairos. Ou Cairo ou Kairos. Então, vou apagar aqui rapidinho. Então, Deus não precisa de tempo como nós. Só nós que Pai da precisamos. eternidade. Pai da eternidade. É o Kairos ou Kairos. Vamos lá. A igreja de Filipe e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipe. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipe, que foi entregue voluntariamente aos apóstolos, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, do 10 ao 20, vemos um obreiro que havia experimentado a mudança e a escassez da vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, olha a controvérsia, viu? Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada, ou seja, abundante. Financeiramente tinha tudo. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Ô meu irmão, aqui é onde tem muitos crentes que desistem. Aqui, Samuel, é onde tem crente que diz assim: quando eu não era crente, Eu fazia isso. eu fazia isso, eu tinha tudo. Depois que eu fui crente, Esse aí é negativo. perdi foi tudo que eu tinha. Pensei que ia ser crente, ia melhorar. Já viu gente dizer isso? Muito. Meu pastor, é porque muitos não entendem o conceito de Cristo. Porque Cristo tinha tudo na glória, mas veio para cá, veio sem nada. Ele vê se. Deixou tudo. Nasceu na manjedoura. Nem o jumento que ele entrou em Jerusalém era dele, pegou emprestado. Ele não tinha tudo, não era? Era abastado de glória, de riqueza, de tudo. Deixou-se despido de tudo e veio para cá. E aí? Até o jumento que entrou em Jerusalém foi emprestado. E aí? É o jumento, foi emprestado. Vai, diga ele que eu quero o jumento. Daqui eu devolvo, daqui a pouco eu devolvo. Eu preciso dele por um momento. Mas eu vou devolver já já. Aleluia, Jesus. Emprestado. Entendeu, irmão? Então, tem pessoas que se decepcionam com a igreja, com a obra de Deus, com o evangelho, por causa disso. Porque vem com um conceito que vem para a igreja para enricar. Que vem para a igreja para ser próspero. E a prosperidade dele não é a prosperidade que a Bíblia diz, é a prosperidade financeira, ou seja, riqueza. Porque prosperidade é o quê? É você ter saúde. Prosperidade é você viver bem fisicamente, emocionalmente. Não é você ter riqueza. Isso não é prosperidade. Isso é dinheiro. Isso é riqueza. Mas não é prosperidade. Prosperidade é você colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo. Isso é prosperidade. Você vai dormir e você, tranquilo e calmo. Você pode não ter nada dentro de casa, mas também não está devendo nada a ninguém. Só glória a Deus e aleluia. Eita, agora, eu estou só esperando o Neto vir buscar. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade, meu irmão. Porque tem gente que tem tudo, mas não consegue nem dormir de noite. Tem que dormir na base do calmante. Na base do remédio controlado, porque, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar isso, meu Deus, não consegue nem dormir de tanta dívida. Às vezes nem com remédio, nem com calmante consegue dormir. Consegue dormir, entendeu agora? Mas isso não é prosperidade, é riqueza. Mas não tem a vida, né, pastor? Prosperidade, irmão, é você entender que você
deita, como Davi disse, em paz me deitarei, em paz me levantarei, porque o Senhor cuidará de mim. Ô, glória! É Deus dar o sono do justo. Que é o sono do justo? O sono reparador. O sono não é... Porque tem gente que não dorme, tem gente que tem pesadelo. Aqueles que têm aquela consciência tranquila. Tem gente que não dorme, tem pesadelo. Está entendendo agora? Parece a epineia do sono. Trava e começa a ver bichinho acordado. A epineia do sono. Começa a ver bichinho, os bichos vêm acordados e tenta se mover e não consegue. É epineia do sono. É, irmão, é o que eu estou falando aqui, é uma grande verdade. A epineia do sono, isso é muito sério. Vamos lá. Ó, o privilégio de participar do sustento missionário. Então, Paulo vivia no Sinédrio, tendo tudo, mas quando aceitou Jesus, perdeu tudo. Porque a riqueza do crente, do fiel, não está aqui. Jesus não prometeu aqui honra, de glória, de riquezas. Para a igreja, não. A maior riqueza está esperando a igreja nos céus. Porém, nós vamos passar por um momento de vitórias aqui. Mas todas essas vitórias, bote na sua cabeça, são passageiras. Viu? Pelo amor de Deus. A vitória completa é quando a gente chegar lá em cima. Essa é a vitória completa. O privilégio de participar do ministério do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipe, os membros e os obreiros da igreja locais têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio ao missionário e sua família por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária, assim conforme já estudamos. Orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muitos confiança, em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transcultural. Irmãos, a obra de Deus, ele diz aqui, nesse tópico 2, que é voluntário. Ninguém é obrigado a fazer, não. Mas nós temos a consciência que nós temos uma obrigação a cumprir. Eu não sou obrigado, mas a minha consciência e a minha responsabilidade pelas coisas de Deus, ela vai me obrigar a fazer. Por isso que Paulo diz que é prisioneiro de Cristo, não é, pastor? Porque isso é responsabilidade. Eu acho que por isso que Paulo força tanto e prioriza tanto, força no sentido de querer dar uma ênfase maior, quando ele fala a respeito dos dons da igreja de Corinto, mas ele dá uma importância maior no amor, na caridade. Porque a igreja de Corinto não tinha isso. Tinha os outros dons, mas o amor, a caridade, o amor... Era isso que estava faltando na igreja de Corinto. E a igreja de Filipe tinha bastante. Poderia não ter gente pulando, gente profetizando, gente tendo revelação, gente voando, anjo aparecendo, mas tinha amor. Tinha amor, tinha cuidado. Que é o que Coríntios não tinha, meu Deus. E tinha zelo, que o Coríntios não tinha. Olha o que ele diz, procurais com... Se eu procurar com zelo, porque os coríntios tinham dom, mas não zelava. É a mesma coisa de muitos crentes hoje, que pede para Jesus batizar com o Espírito Santo, depois que Jesus batiza, fica mais cru do que o incrédulo. É desse jeito. Chega até às vezes blasfemar. Blasfemar. Não zela pelo dom. Pedia, chorava. Deus dá um dom, mas não zela por qualquer coisinha aí, está perdendo o dom. Se envolve com coisa errada do mundo. Deus dá um dom a ele, dá um privilégio de dar um dom especial, e eles não zelam. E Paulo diz aqui, buscai com zelo, zele pelo que Deus tem lhe dado, zele pelo dom. Tem gente que tem um dom na igreja e não tenta nem aí para o dom que tem dentro da igreja. Não zela, irmão.
Não zela. Porque na medida que eu não cuido de um dom que eu tenho, e não estou nem aí para ele, isso quer dizer que eu não zelo por ele. Eu não estou nem aí por esse dom que Deus me deu. Entendeu agora, irmão? Pastor, é um pensamento meu e uma base bíblica. O que acontece? Tem pessoa que quer fazer missão fora e não faz missão dentro de casa. Aí Paulo diz assim, olha, aquele que não cuida da família, não pode dizer que se tu não cuida da tua casa, não cuida da obra de Deus. Paulo disse, aqueles que não cuidam da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Pior, bem pior. Ele fala para Timóteo isso, verdade? É forte. Meu Deus. Pior do que o incrédulo. Olha só. Cara, isso é muito forte, cara. Então, quando eu estou negando isso aqui, eu estou negando a mim mesmo. Verdade. Eu estou negando a minha existência. Eu estou negando a minha chamada, eu estou negando o que Deus tem comigo. Então, isso aqui, irmão, é para nós refletirmos que não é obrigado no sentido de alguém tem que fazer a força. Obrigado que eu falo de fazer a força. Mas a gente é obrigado a fazer por causa do compromisso e a responsabilidade que a gente tem com a obra de Deus. Mas para isso tem que ter voluntário. Quem vem, irmão? Irmão, qual é que vem? Quem não quiser vir, tudo bem. Mas tem que ter o voluntário. Levantar as mãos e ei, pastor, eu vou, eis-me aqui. Eu vou. Até para fazer missão, Deus lá de cima bradou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se ninguém gritasse, Deus até hoje estava gritando. Mas o profeta disse, eis-me aqui. Voluntário. Pastor, mas o que chama a atenção nesse tópico 2 é a última frase, que fala assim: aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo, a igreja, sustenta e apoia os obreiros. Se não tiver confiança, pastor, ninguém vai querer ir. Isso é forte, viu? Confiança. É verdade, viu? Pois é. Se não haver essa confiança, não vai a confiança em que o corpo de Cristo sustenta. Quer dizer, será que um obreiro vai dizer assim, rapaz, eu vou lá fazer essa obra missionária, mas a igreja disse que ia mandar, será que vai mesmo? Cadê a confiança? Tem que confiar. Mas se não tiver essa confiança, ninguém quer ir não. Mas a igreja tem que passar essa confiança. Que pode ir, irmão. Pode ir que eu estou aqui na retaguarda. Eu não estou não. Mas está precisando de munição, vou mandar munição. É mesmo? Eita. É isso. Eu vou estar aqui, mas a munição chega. Então, para isso, tem que ter a confiança. Mas a igreja tem que dar confiança, porque senão ninguém quer ir, como você acabou de dizer. Porque tem medo de passar necessidade de, quando chegar lá, a igreja largar o cara para lá. Te vira aí, peão. Faz a obra. Eu passei por uma prova dessa, pastor, e eu tive que abandonar a obra. Por conta disso. A igreja disse que ia me apoiar. Na minha força, eu estava debaixo de um pé de manga, uma mangueira. Construir, eu consegui fazer com que o povo desse os tijolos, construísse. No período que mais não precisou, a igreja que estava apoiando largou mão e eu tive que abandonar, pastor. Entendeu aí? A pessoa assumiu. Então você já tem uma experiência como testemunha ocular que passou por essa situação. Entendeu agora? Isso, irmão Jesus, não é só você não. Tem muita gente passando por isso aí. Tem muita gente que não confia mais por causa disso. Entendeu? Sofrem na obra que já não é fácil sair da sua casa e ir para um lugar que você nem conhece. E ainda não ter um sustento, é complicado. Mas para a igreja sustentar, os membros têm que apoiar. É isso aí. Tem que se fazer participantes. Se os membros não cooperam, não ajudar, está aqui, vamos mandar, pastor. É o quê, pastor? Está precisando o quê? Não, vamos tirar da igreja. Não, vamos comprar, vamos juntar nós, vamos comprar a cesta básica e mandar para o missionário que está precisando. E outra, pastor, é a igreja. Já que o Samuel acabou de falar, hoje, pela misericórdia, eu voltei ao pé pela uma obra voluntária, não tinha nem um centavo. Uma irmã que não é nem da Assembleia, nem da Igreja Pentecostal, ela é da Adventista do Sétimo Dia. Ela doou R$3.650 para a gente vir até aqui. Está vendo aí? No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está vendo aí? Isso é o quê? É doação dos membros para uma obra de Deus. Era uma voluntária.
voluntária. Uma voluntária. Forte, agora. Entendeu? Isso é muito forte. Agora veja bem. Para um fica pesado. Mas se for para toda igreja, não fica não. Não fica. O problema é que a igreja não aprendeu isso. Que se eu colocar um tijolo e o outro colocar um tijolo, e o outro colocar um tijolo e o outro colocar um tijolo, daqui a pouco o negócio está levantado e não está sufocando ninguém. Se eu paguei um tijolo, o outro pagou um tijolo e o outro pagou um tijolo, daqui a pouco a obra sai. Mas tem que ter voluntariedade para isso, irmão. Se não tiver, a obra não cresce, a obra não prospera. Terceiro ponto, terceiro tópico, esfera de sustento missionário. A esfera. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que sustente, que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Deixa eu comentar isso aqui. Dá lugar. É fácil eu chegar a dizer assim: vou mandar o pastor Jesus lá para Europa. Exemplo, mandar lá para a Europa. E na Europa, que eu mandar o pastor Jesus, para aí, eu acho que aqui, deixa eu ver. Não, para isso. Eu acredito que com 12 mil reais aqui, vou falar do Ceará, mas vamos falar no geral, 3 mil reais, 4 mil reais, acho que ele sobrevive em qualquer lugar do país aqui. Uns com mais dificuldade e outros com menos. Tem lugar que você vai até com menos, dependendo do lugar. Pernambuco mesmo, as coisas são muito baratas. Verdade, aqui mesmo. Muito baratinho, mais do que aqui, muito. As coisas aqui é mais caras. Mas você vai para o sul, São Paulo, as coisas já... Santa Catarina, então. Aí, puf! Aí aumenta um pouquinho. Um aluguel de 600, 800 aqui, é 2, 3 lá. 2 mil. Estou dando exemplo. É verdade. Agora isso aqui no Brasil. Vamos lá para a Europa. Vamos, então, entrega, pastor. Vamos lá para a Europa para ver o custo de vida de lá. País de primeiro mundo. Aí quer segurar o missionário na Europa, O salário local. Meu Deus do o céu. missionário vai morrer de fome. Vai. Lá é euro. Lá nem dólar é. Nem dólar é. Lá é euro. Ninguém dá nada de ninguém não lá. Não dá não. Lá é euro. E escuta isso aqui, ó. Dá não. E escuta isso aqui. O custo de vida lá, ó. Por quê? Porque a moeda é forte. O povo ganha de acordo. Você pega os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos, dólares. Um dólar está valendo quanto é hoje? 100 reais. 100 reais do sistema bruto. 100 reais. No bruto. Um dólar, 6 reais. Já Um real, já. vale o que lá? Nada. Porque se um dólar é 6 real, É 25 então até 5 reais não chega a um dólar. reais só compra uma balinha. Você diz assim, ó, vou mandar 10 contas aqui para o irmão comprar um feijão. Ele vai comprar 5 balinhas. Lá é 2 dólares. E olha. Você para chegar lá, você tem que vincular alguma conta lá e fazer o cartão de lá e não trabalhar com dinheiro. Pois é, aí vamos lá, Previto Yang, olha que coisa interessante. Você transformar dólar em real, você enrica. Transforma real em dólar, Você fica mais pobre. fica pobre. Mas é verdade, ganhar em dólar você ganha. Agora vamos para o euro, que ainda dá no dólar. 3 vezes a mais. 3 vezes mais. 3 vezes mais do que o dólar. Aí manda o cara lá com um salarinho do Ceará. Ei, meu Jesus. Para a Europa para viver com o salário do Ceará. O salário.
aí? E olhe, tem uns que nem dá. Mas é verdade. Verdade. E aprende, senão não vai ficar em Às vezes o dinheiro, a raiz é outra, o custo de vida é outro. Está entendendo? Então, gente, é complicado. É complicado. Por isso que eu digo uma coisa aqui a vocês. Que é mais fácil viver do lado de cá do que do lado do sul. Aqui é mais fácil viver. Verdade. Porque aqui as coisas, o custo, desce mais. Estou espantado com o pastor. Eu viver de uma festa. Mas teve muito testemunho aqui de pessoas que vieram para cá procurar emprego e certo motivo não conseguiram, com uma coisa mais difícil. Teve até um rapaz, aquele Leston. Ele saiu rindo, manzando por aí, comigo nessa praça aí. Ele, quando não tinha que comer, ele ia ajudar os pescadores a tirar os paquetes, né? Ajudando a empurrar, eles pescar e os caras davam sacola de peixe. Tem muita gente que vai ali ajudar os pescadores, dá um saco de peixe em cima do sacola. Pequeno cara vende. Não mesmo. Aqui é um beijo que Tem uma lagoa, tem um açúcar para você buscar. Enfim, lá já é mais diferente, lá, porque lá você não conhece ninguém. E o povo nordestino é elogiado na questão de Recepção. Verdade, isso é verdade. Sou daqui, fui pra lá. Eu estou dizendo, eu fui para São Paulo, ninguém conhece ninguém. Não. Eu fui pregar 2 vezes, a primeira vez passei mais de mês, nenhuma turnê em São Paulo, pregando em São Paulo. Fui para Jundiaí, fui para Vaza Paulista, fui para Campos, fui para Guarulhos, fui para São Paulo mesmo, preguei em todo lugar por ali. Verdade. E lá, só se você for enviado que alguém que já conhece você da igreja. Agora, para vizinho, você não vê vizinho na rua assim como aqui não. Não. É tudo dentro de casa, olha, cada um vive na sua casa, meu amigo. Se vire, ninguém vê não. Vizinho na rua não é aqui não, aqui é um na praça, outro ali, outro na frente da casa do outro, conversando. Lá não. E é assim, ó, passando um pelo outro como se nunca viu, em São Paulo principalmente. É correria. Está dizendo que eu conheço esse lugar, eu morei no Rio de Janeiro, já morei no Rio, conheço o Rio. Já morei, trabalhei no Rio, morei no Rio. Sei comer Goiás, já fui para Goiás. Sei comer a Bahia, já fui para Bahia. Sei comer o Maranhão, já fui para Maranhão, sei lá. Sei comer Piauí, ó lugar quente, se aqui é quente, Piauí aqui é quente mesmo. Conheço Piauí. Sei comer Rio Grande do Norte. Sei comer Paraíba. Sei comer Maceió. Enfim, esses lugares por aí eu já rodei tudo, meu amigo. Pernambuco é aqui, ó. É que eu conheço. Nós temos algo comum. Esse lugar que o senhor falou é forte. Eu viajei. E eu sei como é. Uns eu passei mais tempo, outros eu passei menos, passei 1 mês, outro passei 8. E assim vai. Entendeu? A gente se adapta, sabe como é as coisas, gente. Como eu passei só uma temporada, 4, 5 semana, mas a gente vai se adaptando, voltar outras vezes lá. E aí eu começo a ver como é a cultura, o jeito de cada um, e a gente sabe muito bem. Mas só chamar a atenção nesse ponto aqui, questão é essa parte de planejamento de custeio. Porque muitas denominações por aí não tem essa transparência, tipo que aqui tem. Não tem. Aqui na DPC a gente vê essa transparência de relatório financeiro. Sim. Mas há denominações por aí que não tem, e a igreja já fica com a mão assim, que o povo já é assim. Mas como por não ter transparência, ainda faz assim, ó. É de fechar uma, fechar duas. Porque quando a gente lê 1 Samuel capítulo 12, Samuel pergunta assim para o povo: em que eu devo falar em vocês? Eu oprimi alguma vez vocês? Eu peguei algum boi emprestado, algum jumento emprestado? Ou seja, eu sempre fui honesto com vocês. O sacerdote Samuel fala isso para o povo, né? Verdade. Quando Paulo escreve essa carta para os Filipenses, Paulo fala a mesma coisa. Eu sou transparente com vocês também. Não tenho nada em falta. Não tenho nada em falta. Verdade. Escondi nada. Sempre foi transparente, Paulo. É forte, viu? A gente tem, o negócio fica meio complexo, por quê? Porque tem denominações que não tem essa transparência. É. E o povo acha ruim. Esconde o sustento, né? E aqui, não, aqui, pelo menos eu gosto de trabalhar com isso. Foi por isso que Ananias, meu Deus, Ananias e Safira não morreram pela infidelidade deles, foi porque eles foram no costume do povo. O povo vendia as coisas e escondia. Aí só que eles foram esconder para Pedro e infelizmente eles foram esconder para a pessoa
igual, vou dizer, Não tem transparência. igual o senhor que é transparente até na amizade. Ou seja, o senhor não é um pastor, é um pastor amigo. Então, o que o senhor tem para dizer como conselho, ou como pastor, ou como amigo, o senhor fala duramente, seja severamente. E eles tentaram esconder alguém que, eu vou dar um exemplo, não que o senhor seja igual a Pedro, mas o senhor, a semelhança do senhor como Pedro. É igual o senhor chegar para mim, pastor Jesus, o senhor está sendo sincero, o senhor está vindo dessa forma de Santa Catarina ou o senhor está escondendo algo? Se eu esconder do senhor, como o senhor está sendo sincero comigo para me ajudar, é como se o Espírito Santo viesse em mim e me matasse. Mas e futuramente acontece isso mesmo. Mas é verdade. Isso é transparência, gente. A obra de Deus é transparente. Olha, eu faço tudo aquilo que eu faço, eu compro, digo o valor, sabe? For caixa, eu digo, tá assim, tá desse jeito, situação. Eu acho que se essa igreja não tivesse, era milhões na conta aí. Glória a Deus. Porque se não tiver um planejamento do álbum missionário, ela não prospera não. Não prospera não. Vai mandar o cara de qualquer jeito. E não... Vai para Sobral, daqui, ó, no dia da passagem. É. Leva esses 150 reais, dá para você. Aí quando for no outro dia, o cavalo na pousada gasta, vamos dizer, uma noite, sem café, sem nada. Gasta 60 ou 70 reais. Uma pousada assim mais simples. Né? Aí com passagem por tudo, quando o cara comer, no outro dia tá com 20 reais no bolso. Rapaz, você tá com 150 reais. Só estou com 20, então eu já ligar para a igreja. Ó, o seguinte, o dia que vocês mandaram é pouco. Aí a igreja não planejou, vai ter cabeça, isso. E porque o planejamento vai ficar quantos dias aí? Não é para um mês, então pronto, a gente tem que se planejar. É igual uma festa de aniversário. Sim. Vai fazer isso, é planejar. Tudo é planejar, tem que ser planejado. Então, ó, vê bem, quer dizer aqui, o missionário que é enviado, a igreja tem a obrigação de planejar no sentido de custear na alimentação, moradia, transporte e outras demais necessidades. Ou seja, ver o lugar. Se o lugar, o custo é alto, o custo é baixo, se casa lá é barato, é caro, enfim. Se não tiver esse sentar para custear quanto é que vai pesar, o missionário que for enviado vai passar fome. E vai ficar jogado e para voltar vai ser difícil. Ele faz a missão para o povo, vai fazer para ele mesmo. Para ele mesmo. Missão impossível. Não é possível. Pastor, só para complementar o que você está dizendo, eu estava vendo esse dia na internet, um documentário do pastor, que dizia que foi para uma cidade pobre mesmo, pobre. Ele abriu a congregação lá. Ó, tu vai pastorear esse campo. E ele foi lá, amém. O cara não desistiu, era novo, estava com gás, só ele foi. Mas passou um tempo, ele começou a farinha com café e sem reclamar. Mas até a farinha acabou, pastor. Ele disse, Senhor, estou sem nada, a farinha acabou. Tem mais para mim comer não. Ele começou a orar. No outro dia, ele disse que estava jogando a cor, o pessoal buzinando na porta da casa dele. Disse que era uma mulher da vida, né? Mulher da vida. Ele disse, olha, eu sonhei alguém mandando trazer uma cesta básica para essa casa aqui. O senhor mora aqui? Aí ele disse, moro aqui. A mulher da vida foi, entregou a cesta básica para ele. Depois Deus falou para ele, olha, eu tive que usar um de fora. Porque dentro da casa não deram ouvido a minha voz. Meu Deus do céu, isso é forte. E olha que Deus tinha falado com o da casa, só que o da casa não deu ouvido. Tá vendo aí? A minha primeira obra missionária foi solteira. Deus mandou ir para Guaraná, Curitiba. E aí eu fui para o hotel, eu tinha, né? Porque Deus falou que eu não vai passar, eu queria preparar tudo, só a passagem para preparar tudo. Só que eu levei dia para o hotel. E aí eu passei lá uns 3 dias no hotel, esperando procurar a igreja. E o dia acabou, Deus mandou ir para uma praça. Cheguei numa praça, tinha uma senhora lá. E até mim perguntou, filha, por que você pode dizer em roupa de frio? Eu era muito frio. Aí eu pensei, não, Deus me trouxe aqui para uma obra missionária e eu estou disposta a fazer quem está pronto para fazer. Ela disse, depois eu vou para minha casa. Me levou para a casa dela, me agasalhou toda, tudo, sabe? E aí, na primeira semana, eu fiquei super bem confortável. Na segunda semana, eu falei assim para mim, sai da casa. Eu disse, eu vou para onde? Ao senhor sai da casa, eu disse, como é que você vai confiar em mim? Porque eu me aconcheguei e fiquei. Confortável, né? Me levaram no shopping, botaram bota para mim de marca, todo mundo gostou de mim, porque Deus me usou na revelação. Essa mulher é a mulher de Deus. Aí começaram a me idolatrar. Aí Deus falou, sai da casa,
aí ela falou assim, o que você está precisando? Eu falei, de comida, de uma casa, de um tipo aqui na cidade. E eu falei para a cidade assim, olha, me pegou pela mão, me levou no quarto, me mostrou ali só, me deu uma coisa de ganso, ó. A mulher italiana, eu disse, mas por que a senhora está me recebendo dessa forma? Porque essa madrugada eu sonhei com você 2 anos. Você ouviu? Essa madrugada eu sonhei com você em 2 anos. Você é bem-vinda na minha casa. O que eu comer, você vai comer. O que eu beber, você vai beber. Já foi outra uma. Aí pronto. Eu comecei a fazer um dia assim mesmo. Segredo. E eu não tenho na minha vida fazer uma missionária. Mas é aí o que... Mas aí é o que o Iago Samuel falou, que Deus falou, você falou, Deus falou com ela, e ela ouviu. Mas imagine se ela não tivesse dado credibilidade à voz de Deus. Tu não ia ser recebida. É isso que ele falou, porque às vezes Deus fala com um cristão, para abençoar, ajudar ele, não dá ouvido, aí Deus tem que falar com um incrédulo para abençoar. O mais impressionante é que, como dentro da igreja, cara, Deus fala todo dia, o pessoal quer dar ouvir. Aí o incrédulo ouvir só uma vez, vai lá e faz. Vou dar um exemplo aqui, viu? Na Bíblia. Isso é bíblico? É. Qual foi o incrédulo que Deus falou com ele uma vez e ele ouviu e fez o que Deus mandou? Centurião. No Novo Testamento. Centurião Cornélio. Em Atos capítulo 10. Deus me disse a ele, manda, tua oração foi ouvida, tuas esmolas. Verdade. Manda um homem chamar a Pedro, que está em Jope, na casa de um certo homem chamado Judas. E ele há de dizer o que tu tens de fazer. Quando Deus falou com ele, no outro dia, o incrédulo Cornélio, que morava em Cesareia, mandou buscar Pedro. Enquanto partida, Deus foi e falou com Pedro 3 vezes. E Pedro disse não. Olha só. Não. Aí. Não. E era apóstolo, né? E aí? Isso é forte, meu irmão. Isso é bíblico. Às vezes, Deus é necessário. Aí, por que Deus não tem crente? Não, Deus usou fulano. Porque você que é crente não deu ouvido. Meu Deus. Você que é crente e não deixou Deus te usar. Porque você que é crente não obedeceu o que Deus mandou. Então Deus não vai deixar de fazer, Deus vai usar outro para mostrar a você que Ele é Deus. Aí é onde está o segredo. Vamos lá. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desses investimentos santos. Então, quem vai estar trazendo a regra? Ó, irmão, você não precisa dizer assim, não vou fazer não, ninguém nem viu o que eu fiz. Pare com isso. Não, porque fiz, ó, nem me agradeceram. Pare com isso. Fiz e ninguém nem tocou no meu nome. Pare com isso. Porque quem vai trazer a tua recompensa é Deus. Não é o homem, não. Se você busca galardão do homem ou aplauso do homem, Jesus disse, já recebesse teu galardão. Lá em cima não tem, não. Meu irmão, a gente não faz para receber elogio de ninguém, não. A gente faz por amor. Se houver agradecimento, amém, Jesus, toda honra e toda glória seja para ti. E não, ó, tá vendo aí? Foi eu quem fiz. Sou o bichão. A queda é alta. Não, gente. Fez lá na frente. Fez lá na frente. Fez lá na frente. Vem a recompensa. Ninguém te viu. Ninguém te aplaudiu. Ninguém te recompensou. Ninguém te agradeceu. Mas a recompensa
do privilégio de desfrutar coisas grandes que vai vindo aos poucos na tua vida, abençoando tua casa, teu ministério, teu trabalho, é lá na frente. Você nem imagina. Chegando coisa que você, meu Deus, eu queria ter isso, pá, chegou, meu Deus, eu queria ter um carrinho, pá, comprou, meu Deus, como foi isso? Não sei, comprei. Senhor, eu queria a casa, pá, apareceu, meu Deus, como foi isso? A recompensa vai vir assim, mas precisa a gente fazer com essa, para que essa não veja, porque essa, olha a coisa interessante aqui, ó, essa ajudando e essa não vendo, essa ajudou. Para alguém diz assim, não valeu a pena. Para alguém só vale a pena se essa ajudar, essa ver. Aí o Senhor disse, faça com essa, para que essa não, para que não haja. Meu Deus. Meu irmão, tem gente procurando, ó. Aplausos. Faça com essa para que essa não veja, porque se essa ver vai começar, ó. Olha aí, dei isso, dei aquilo. Aí, ó. Parabéns, pastor. Bênção, glória a Deus, parabéns, porque essa fez e essa viu. Aí começaram. Viu, pastor? Mas se essa fez e essa não visse, não ia ver isso. Eu sempre peguei essa lição para mim quando eu ajudava alguém. Lá na minha rua. Estou contando aqui, eu estou toda denominação, né? A gente tinha uma irmã lá da onde eu congregava. Ela passou uns 2 meses com dificuldade, pastor. E toda vez quando eu ia ajudar ela, eu dizia, não fale para ninguém que eu lhe ajudei. Ele dava a cesta básica a ela, dizia, não cite meu nome para ninguém. Fique só entre você e Deus e acabou-se. Se a pessoa quiser agradecer... Eu me agradeci, mas eu falei, não falo para ninguém. Se ela quiser agradecer, a gente vai dizer, não, deixa com isso. Não, está agradecendo, amém. Mas não faça isso procurando isso. Procurando agradecimento ou aplauso. Que aí não, aí eu tenho que fazer. Ela agradecia só a gente mesmo, ela não fala para ninguém, não, tem projeto. Pronto. Obrigado, meu irmão. Aí eu peguei o na bolsa, né, uma quantia, e coloquei na mão daquela pessoa sem ninguém ver. Aí a pessoa saiu assim, né? E aí passou o tempo, e aí alguém um dia chegou até mim e falou assim, ó, Deus mandou te entregar isso aqui em tuas mãos. Como vai te entregar para aquela pessoa? Mas vem a recompensa, não é na hora não. Vem, olha, tem recompensa, irmã, que é a longo prazo e outra a curto prazo. Mas que vai vir, vai. E a recompensa a longo prazo é melhor do que a curto prazo. Sim. Porque a curto... Hebreus 6:10 diz assim, ó, Deus não é injusto, por quê? Porque tem visto a boa obra que você tem feito para com o santo. Sim, Deus recompensa. Ele é justo. Meu irmão, isso do seu salário. Imagina o que Deus já fez por nós. Né? A gente nem paga, né? Não paga não. Vamos lá, segundo ponto. Princípio básico acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento missionário. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de conta, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas 14:28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país, já o que eu falei, para onde o missionário será enviado. É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tentativas, tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio dele. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local
envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transportes do missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo o que esteja relacionado à instalação do missionário com a sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira, condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em toda a área de sua vida. Vamos lá! A igreja, ela tem a obrigação de organizar esse sustento para o missionário até o momento Ele quer se estabilizar. quando a igreja começou a andar com seus pés, a igreja vai segurar seu missionário. Manter. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Estamos aqui, nós enviamos um irmão para uma cidade aqui, pode ser aqui no Ceará, Canindé, sei lá onde for. Pronto. O irmão vai lá, a igreja vai ter que manter. De acordo com a necessidade lá, nós vai ver como vai ser o sustento de lá e para não passar fome, necessidade, para sustentar-se. Isso não quer dizer que o missionário vai ficar deitado até 10 horas, 11 horas do dia, sem fazer nada não. Aí procurar emprego não. Aí é obreiro preguiçoso. O obreiro também tem que ser trabalhador. Né? Agora vamos lá. A igreja, mas enquanto ele está abrindo o território, ele vai precisar de tempo. E se ele estiver preso dentro de uma empresa, ele não vai ter tempo de abrir trabalho e ganhar vidas e visitar as pessoas. Então a igreja tem a responsabilidade de estar dando todo o sustento nesse período. Para que a obra dê resultado. Para a obra dê resultado, vamos ser sinceros. Não é assim? Não é assim? A obra vai ter resultado também se nós dermos apoio para o obreiro dar resultados. Aí eu digo, então lá, você vai lá, vou mandar isso aqui, mas arruma um serviço lá, um trabalho. Aí o coitado arruma um trabalho para trabalhar de 7 da manhã às 7 da noite. Ele vai ter tempo para quê na obra? Aí chega sábado, domingo, que é o dia do descanso dele, que está morrendo, trabalhou a semana toda, quer descansar com a família, que tem família e dá assistência. Como é que a obra cresce? Não cresce. Está entendendo agora, irmão? Vai fechar? Não dá resultados. Entendeu? Então, a igreja tem que colocar isso na cabeça. Não, nós vamos enviar o missionário, nós vamos sustentá-lo no período que ele está desbravando. Abre um conta aí, a igreja daqui vai pagar um aluguel do lugar que ele abriu. Aí quando começar a chegar membros, congregados, e a igreja começar já a ter 20, 30, 40, 50 membros ali, e os membros estiverem dizimando, aí a igreja vai ter que andar com seus próprios pés. A igreja daqui não vai enviar não, porque lá já tem condições de segurar pelo menos o templo, vai pagar o aluguel, a própria igreja. E se ela crescer, ela vai ter que dar o resultado de alguma porcentagem para o obreiro que está na frente do trabalho. E além disso, pastor, ele vai ter que retribuir o que Aí depois de muito trabalho que começou a crescer, que está bem, que o obreiro está arrumando um serviço também, que agora não precisa, que já tem mais obreiro para segurar a obra com ele, que já tem gente, que a própria igreja já está pagando o próprio aluguel, daqui a pouco já vai comprar um terreno para fazer uma própria igreja, e os irmãos fazer, aí essa igreja vai dizer, a mamãe que nos ajudou, nós temos que mandar uma porcentagem para a mamãe. Com certeza. Não é tudo, mas uma porcentagem para a mamãe vai ter que vir. Então, eu trabalho assim, 70% fica com a igreja e 30% vai para a mamãe. Tem que ser dessa forma. 70% fica com a igreja, a maioria. Que ele vai ter que comprar som, um dia quer fazer uma igreja, tem que sustentar, tem que pagar energia, luz, então tem que ter a maioria, tem que ficar lá. Não é meia meia, eu mandar mais para cá, e aí não. Eu trabalho assim, fica aí. É desse jeito. Me tirou uma dúvida, pastor. O pastor manda, o pastor manda 30 para lá. Não é isso? Fica 70 aqui. Mas é porque o senhor quer mandar, ou no caso, o senhor teria que mandar só 10% biblicamente em relação ao dízimo? Não, é acordo entre a igreja. A igreja mesmo, né? 30%.
Entendeu? O dízimo é uma coisa à parte. Como se faz a igreja pagasse um dízimo para de lá. Mas daí não é dízimo, mas aí já é questão de finança mesmo, não é dízimo, é acordo mesmo. Já não é dízimo. É como eu falei, assim, ó, a igreja mãe sustentou um ano a igreja filha. A igreja filha agora tem condição de retribuir um ano que a mãe sustentou, e não é obrigação, mas é um reconhecimento da filha. Pelo trabalho. E também entender que, querendo ou não, ela nunca vai deixar de ser filha. Nunca, é isso. A sede, ela pertence à sede. A sede já mandou para abrir mais. E aí vai crescendo. Agora vamos lá. Vamos crescer esse negócio. Aí aqui, a sede mandou. Sustentou. Abriu. 2 anos, 3 anos, está andando só. O obreiro está bem. Já arrumou o serviço também, já está trabalhando. E tem uma ajuda de custo, uma ajuda financeira da igreja local, de lá. E a igreja local também manda uma ajuda para a igreja mãe agora. Beleza. Aí lá, a igreja lá está crescendo de uma forma espantosa, que do lado ou no outro bairro abriu outra congregação e cresceu. Aí depois abriu outra congregação, cresceu. Abriu outra congregação, o que vai acontecer? O pastor daqui vai lá e vai dizer, agora vamos colocar um pastor do campo. Isso. Que vai mandar agora, e aí não vai mais mandar para cá, vai ser para as congregações de lá. E as filhas dela vai mandar para ela. Isso, ou seja, as netas vão sustentar a mãe, porque a mãe pode dizer que se autoprontificou em retornar à avó. Porque assim porque toda mãe, toda filha, um dia vai ser mãe. Isso, ou seja, meu Deus, isso é forte. Você está entendendo agora? Então é assim, ó. É por isso que as igrejas crescem. E aí deve crescer dessa forma. Tem que ser assim. Não é com olho em dinheiro. É com olho em crescimento de salvação de almas. Tem que fazer discípulos. Isso, entendeu? Então, é mais ou menos dessa forma. E aí começa o crescimento lá. Já pode ser um campo e segurar um pastor. Aí vai, coloca o pastor para tomar conta daquele campo. Por quê? Um exemplo. Aí, dando exemplo, aí a mãe aqui também cresceu muito e tem muitos. Aí o pastor daqui vai ter condições de tomar conta dessa igreja aqui, cuidar de umas 500 lá. Não tem. Ele tem que colocar um pastor lá para tomar conta, não tem jeito. Querendo ou não, ele vai sufocar, vai morrer. Que ele não vai dar assistência a toda a igreja, a própria igreja lá vai cobrar a presença do pastor, que não vai poder estar em 10 congregações ao mesmo tempo. Não dá conta. Então vai ter que abrir. Tem que levantar um pastor lá. Você está entendendo agora? E aqui pode ficar, aí depois pode ficar um pastor presidente de convenção, e assim vai, e aí vai crescendo. É dessa forma, mais ou menos assim. Vamos lá. Ou seja, tudo na base do planejamento. Do planejamento. Tudo na base do planejamento. Vamos lá. Princípio básico do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e a necessidade dos missionários no campo. B, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável, para que não haja lavagem de dinheiro nem desvio. Com certeza. É o que não tem. Infelizmente. Ninguém nem sabia. Se o pastor não diz vai lavar dinheiro na igreja, ninguém nem sabia. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoia a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente oferta para sustentar os missionários enviados. D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. O assunto abordado que qual a gente acabou de encerrar. Verdade? Daqui a pouco, quem vai estar enviando
missionário Vai ser a filha. é a que estava lá, exatamente. Porque já Vai- tem neto, bisneto. já vai passar pelo mesmo processo que ela aqui passou. A tataravó vai ser orgulhosa do Do investimento. crescimento que valeu a pena. Valeu a pena. O investimento. Você está entendendo agora? Então, é uma família. Não deixa de ser. Né? Então, deve ter esses cuidados. Sabe por que muitas vezes, Samuel, aí algumas igrejas não crescem? Não é que eu estou dizendo que dinheiro é o pecado, que dinheiro é o mal. Não. Apego a ele. O amor a ele é que é o mal. O dinheiro é bom. O dinheiro é bom. Mas o amor a ele é a raiz. É o amor ao dinheiro. Eu tava vendo um documentário, uma fala do pastor Zé Gomes, que ele disse que ele mandou um obreiro para o campo missionário, e esse obreiro adoeceu no campo missionário. A igreja daquele campo ligou para ele mandou buscar o obreiro, pagou toda a assistência médica, mandou outro obreiro para o lugar onde ele estava, para a substituição, né? E esse obreiro que estava doente faleceu. Mas ainda assim ele continuou mantendo os filhos e a esposa ainda. Ou seja, o assunto abordado é forte. Viu? Você está vendo aí? Isso é uma responsabilidade. Isso é uma consciência missionária. Está entendendo agora? Pastor Zé Gomes. Isso é bom. Tem condições, se a igreja tiver condições de fazer isso, faça. Agora se não tem, paciência. Mas se tem e não faz, aí pela paciência mais ainda. Porque pelo amor de Deus. Né? Então você tem que olhar condições da igreja. Se a igreja tem condições de fazer isso, agora tem uns, isso aí é um obreiro que não trabalha com o olho, ele trabalha com o coração. Verdade, viu, pastor? Porque quem trabalha com o olho, quando vê dinheiro entrando, olha o olho, cresce o olho. E a briga é grande. Aí, essa junta, aí depois que aplaude... Acabou. Olha, agora quem trabalha com vidas, quem trabalha com interesse em alma, é dessa forma. Por exemplo, pastor, Eliseu, Geazi. Jesus gostava de dinheiro, Quem né? trabalhou com amor recebeu a porção dobrada. Quem trabalhou com o olho ficou com a lepra. Porque queria dinheiro. É verdade. 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 Esse caso que o Samuel falou aqui, eu estava lá na época ainda, né? Esse puxamento não saiu do corpo da igreja. Jogou para as mães. Contribui a sigla. Mas é isso que eu falei. Congregava, que vem que mandar área X valor para manter o missionário, estava voltando para substituir o outro, e ficou doente. Entendeu agora? Todos cooperaram. Tu viu que rendeu a totalidade. Isso, não é uma só, é todas. É forte, viu? Aí quer só sufocar. Eu acompanhei esse processo, já estava gerando. Verdade. Observação. Mas tem que ser assim. Mas é desse jeito que se trabalha. Se o senhor está vendo que os 300 que estão segurando a... Meu Deus. Eita, glória! Sai do meio, cara. Pois é, entendeu? Tem que trabalhar bem, cara. 300 de vídeo. Glória. Então, se não fizer isso, não vai não. É a obra missionária. Vamos lá. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Nesse sentido, aos necessitados dos missionários, a necessidade do missionário não pode ser ignorada por causa da falta de um planejamento bem feito. O fato é que o missionário depende da fidelidade dos fiéis. E quem ele confia para preservar no apoio, né, para perseverar no apoio, oração e doação. Neste aspecto, o desafio da igreja local não é o somente enviar, mas também manter e sustentar missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho, o que vocês acabaram de falar agora. Ele abandonou? Não. Ele deu todo o sustento, mesmo depois que o obreiro faleceu, ele ainda continuou com as suas responsabilidades. E aí o João falou, pegando das filiais, e todos cooperaram. Mas essa era a igreja primitiva. A igreja primitiva, diz a Bíblia que cada um vendia o que tinha e todos repartiam em comum sobre os seus irmãos. E em nenhum deles havia
necessidade. Ou seja, o tema abordado do 10 ao 20 vai falar no 19 que, meu Deus do céu, as necessidades devem, por obrigação, serem supridas. É por isso que Deus não é injusto. Não tem como, entendeu? Nós somos injustos, mas Deus não. Deus continua justo. Então isso é o poder da obra missionária. Vamos para o último tópico aqui, a última parte 3, certo? Aprendendo a investir na obra missionária. Irmãos, posso falar uma verdade aqui para vocês? Samuel, eu vi a pregação lá e eu tava como se fosse assim. Falei, Pastor Zé, nós estávamos marcando uma reunião de obreiros, né? Falando sobre as finanças da igreja, né? Aí teve um lá que se levantou para reclamar. Você dizima? Não, então cala a boca. Mas tá errado, Isso não é um cooperador, não é um voluntário que Tiago quer que se levanta para reclamar. ele tá certo? Tá errado não. Se não dizima, tem direito de falar o quê? Nada. Se não oferta, tem direito de falar em quê? Não tem. É para ficar calado e tá errado. Por não ser um fiel. Tá certo. Não está errado, O não. pastor me perdoa porque eu não sou fiel. Olha o que ele podia levantar para falar isso. Acabou. Agora você dizima, não. Por quê? Porque eu não estou com condições, pastor. Estou desempregado. Então... Aí a igreja tem que ajudar. Verdade. Ou seja, É assim que eu digo aqui. Eu tenho que apoiar. Agora, trabalhando e não fazer, é relaxamento. Tem que sentar na banca e aprender o que é ser um obreiro. Essa é a realidade. Ele não tem papo na língua, não. Ah, mas tá certo. Vamos lá. Aprendendo a investir na obra missionária. Eu vou falar uma verdade aqui. Aprendendo a investir. Você sabia que investimento é um aprendizado? Sim. E nós temos obrigação de ensinar aos nossos filhos a ser dizimista? Você sabia disso? Que nós, pais, temos a obrigação de ensinar a nossos filhos a investir na obra? Tome 10 centavos, tome 20 centavos, é pouquinho dinheiro, mas é para ele se acostumar e aprender a contribuir na obra. Tem um ali que sabe que o pai tem dinheiro e a mãe tem dinheiro e não está ofertando assim. Vai ofertar não, mãe? Mas é verdade, porque aprendeu a ofertar, aprenda a investir na obra missionária. Mas para alguém aprender, tem que alguém primeiro ensinar. Se os pais não ensinam, se a gente não ensina, como é que alguém vai investir? Tem que ensinar. Se alguém vai fazer, é um problema de cada um. Mas isso não nos isenta de não ensinar ou não deixar de ensinar aquilo que tem que ser ensinado, a pessoa a ser ofertante. Está ali, ó, irmão, naquele quadro ali de informação. Quem quiser passar ali, tirar uma foto sobre dízimo. Vários versículos desde Gênesis até Apocalipse. Pode ler lá. Vários motivos por que se deve dar um dízimo. Ninguém tira foto ali, não. Tira uma foto e dá uma lida. Para ver. Ali, ó. Aquele quadro ali. Antes do senhor ler o primeiro ponto, é bem Vai lá, o que o senhor está falando, pastor, que a primeira observação geral da igreja hoje aqui foi o que o diácono Samuel falou no princípio, sobre o que a igreja de Corinto tinha e a igreja de Filipe tinha, ou seja, o que um tinha, o outro não tinha. Um tinha dom, mas não tinha dinheiro. Agora, se a gente observar aqui o primeiro ponto, vai falar justamente a observação que ele fala do princípio, que é o que o senhor está falando agora. Vai ali, tira uma fotozinha e veja lá. aí olha. Mas é verdade, varão. Mas isso não interessa não, mas tem que ser ensinado a investir na obra missionária. Isso ensina as crianças. Verdade. Tem que ensinar todos os filhos a ser desse jeito. Igreja de Filipe versus igreja de Corinto. É agora. Olha a briga. O carro vai esquentar. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipe
era um exemplo de generosidade missionária. 4, 15, 19. Pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Coríntio ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstrava insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Coríntio precisou da intervenção de outra igreja para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Vamos dar uma comentada nisso aqui? Você entendeu agora de que adianta pular tanto na igreja? Olha aí. De que adianta falar tanto em línguas estranhas? Esse vídeo bem aqui. De que adianta Vou colocar no meu... ter revelação, visão? Tem que assistir isso. De que adianta pregar muito, cantar bonito? Eita. De que adianta orar 24 horas de joelho e brigar 25? Tem muito dito. Porque tem gente que ora 24 e ora e briga 25. Ora 24 horas, mas briga 25 horas. Misericórdia. Aí a pergunta é, de que adianta, irmão, ter tudo isso aqui que nós estamos comentando e não ter o que Paulo disse, o amor? Meu Deus. Aí Paulo chega para ela e diz, de que adianta se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens, eu não tivesse amor, Ou tapa na cara de... eu não seria, de nada isso aproveitaria. Por que Paulo está dizendo isso para a igreja de Coríntio, hein? Até porque ó, a cidade de Corinto tinha dois portos. Rolava riqueza na cidade de Corinto. Ou seja, A cidade de Filipe e as outras cidades eram pobres. Mal tinham que se sustentar, mas ofertavam. Você está entendendo que quando a gente quer fazer, a gente faz? e depende Aí- da condição, De que adianta o cara ter todos os dons, revelação e tal, mas é um miserável. Na hora de abrir a mão, de ajudar, é pior do que tio Patinha. Já viu o tio Patinha? O tio Patinha, quando ele coloca assim, quantas gotas de açúcar o senhor quer? 2. 1, 2, 3. Eu falei que só era 2. Se colocar 3, ele briga. Porque gastou. Tem gente que tem o espírito do tio Patinha. Nadando em cima de dinheiro. É aquele desenho antigo. Cara, tem todos os dons, mas é um miserável na hora da necessidade. Então, de que adianta? Paulo disse, eu falar a língua dos anjos, falar a língua de homem, falar poliglota, e eu não tenho amor para ajudar. Isso aí é como metal que cine, só faz barulho, mas não serve para nada. Eita, irmão. E assim era a igreja de Coríntio. Tinha todos os dons. era rica. Rica no sentido espiritual de dons, mas frutos era zero. Na hora de ajudar o necessitado, de fazer uma cesta básica, como nós estamos acostumados a fazer aqui direto, na hora de ajudar, você nem imagina. Você nem imagina quantas pessoas ligam para mim, até de igrejas que nem da minha igreja é. É desse jeito, tem que ser. E de outros lugares aí fora, outras cidades, pastor, pelo amor de Deus. Cortaram minha energia, estou sem nada, me ajude, mande, eu tome. Isso agora. Misericórdia. De outros lugares, que nem da igreja é. Só cheio de dom. E outras coisas mais. Aí de que adianta eu prego, mas na hora da necessidade, cadê? Mas tem momento que você não vai poder ajudar.
Aí alguém tem que compreender, porque também você vai precisar, ou você não tem. Eu concordo, mas tendo e não querendo fazer por causa de avareza, por causa de ser pão duro, mão de vaca. Não, na Bíblia é chamado de quê? Mão mirrada. A mão ressequida, encolhida. Deus tem que fazer um milagre, né, Marcelo? A mão dele crescer, a mão dela crescer. Rapaz, Meu Deus do céu. você está entendendo agora, irmão? Então, não adianta ter tudo isso e não tiver amor, não chega. Não tiver caridade, não chega. Certo? Vamos lá. Então, a igreja de Corinto, ela era essa igreja. Ela tinha tudo isso, mas na hora de ajudar, não mandou nada para Paulo. Por que que Paulo fala tanto em Coríntio? Cada um contribua o que sentir no seu coração. Rapaz, Paulo tinha um coração. Pai, tinha não. Paulo estava apelando, meu irmão, para a igreja de Coríntio ajudar. Eu acredito que eles nunca leram o livro de Ezequiel, viu? Senão o coração de pedra vai se transformar em carne. Pois é complicado. Vamos lá. Porquanto precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária, tendo consciência de nosso dever. Aí é onde está. E eu aperto. Aqui é onde está o X de tudo. Tem gente que não tem mais consciência não, irmão. Vê a obra de Deus sofrendo, tem condições de dizer, vamos ajudar. Pastor, só uma curiosidade, uma curiosidade minha, que eu estou tendo agora aqui, que eu estou sentindo no coração, você que é enganoso, mas está na minha mente desde quando eu voltei o PCM. Pastor, quanto que custa um ar-condicionado? Depende. Eu vou dizer um médio. Porque assim, eu digo depende, porque depende da marca, depende da voltagem, por exemplo, 9.000 volts, 12.000 volts, 18.000 volts, a potência dele, né? O grande, o pequeno, o normalzinho, normal, né? Um para dentro de uma casa. Com propósito no coração, pastor. Um para dentro de uma casa. Um médio. Um médio para dentro de uma casa. Então, 2 e alguma coisa, 3 conto. 3.000? É por aí. Agora o grandão, que é aquele grande que... Por exemplo, se eu fosse colocar uma central de ar aqui dentro dessa igreja, eu tenho que precisar no mínimo, que é em metro cúbico, no mínimo 4 para começar. Metro cúbico, mas não é 4. Pequeno. É 4 Grande. camarada grandão. Central mesmo. Então, não seriam de 3.000, seriam de 5, 6. Mais ou menos Mas por aí. para começar um de 3.000 já Aí incentivava. tem que ser mais ou menos, entendeu? Tu é crente nisso. Então, tem que ser aqui, ó. Um ali, outro aqui, um para aqui, outro para aqui, porque aí tem que, aí vai envolvendo. É mais ou menos isso aí, entendeu? Vamos lá. Tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouro nos céus. Irmão, Gálatas, alguém lê aí Gálatas, capítulo 6, 4, 6, 7, 8. Eu não sei se é 3 que diz que é o primeiro. Alguém me lembra aí que diz, 6? não errei, Deus não se deixa escarnecer. 6, 7. 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Pronto. Aí Paulo está falando da lei do quê? Da semeadura. Certo?
Não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, também colherá. O que semeia na carne será a corrupção. O que semeia no Espírito, o Espírito fará a vida eterna. Aí o próprio Paulo, que falou sobre a lei da semeadura, ele diz assim, Deus, o que semeia pouco, pouco também, segundo os Coríntios, pouco também receberá. E Deus só dá semente a quem planta. Meu Deus, O problema de muitos crentes é que está com a semente, mas não quer plantar. Meu Deus do céu, ô glória. Eu posso completar? O verso 9 do capítulo 6 de Gálatas. Vá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Eita! colheremos. Agora vamos lá. Deus dá a semente. Vou perguntar para vocês que são muito inteligentes. Deus deu a semente. A semente faz o que com ela? Planta. Semente se come? Semente não se come. Não. Semente se planta. Eita. O que come é o? Quem aqui come caroço de abacate? Como gosta? Já plantou lá, comer. Vai comer o abacate de lá. Comer, não, abacate. Comer caroço de abacate. Não. Abacate não come. É o fruto. O cara Comer caroço de abacate. Comer caroço de azeitona. Engole alguns que vai porque passa. Mas dizer que quer engolir, não. Quem quer? Mastiga um caroço de azeitona, vai comer amargoso. E duro. Então ninguém come caroço. Porque semente não se come, semente Se planta. se planta. E quando eu como a semente, eu tenho plantação? E quando guarda? Quando guarda? Quando Guarda. a semente apodrece. Tá bom. Morre, apodrece. Você é fiel. Tinha e guardou. Morre, apodrece. Olha, a semente que Deus dá é para se plantar. Deus não dá semente na mão de quem não planta. Então, semente é para plantar. Depois que semente planta, que nasce o fruto, aí vai comer dos frutos da semente que plantou. Mas tem gente que quer receber sem nem plantar. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá. Jeová disse, cadê a planta? Plantou? Não, mas eu quero. Então, não tem como receber. Aí deu. Aí Paulo disse, e olhe, irmão, olhe, e a planta, oh meu Deus, isso aqui é, a semente é opcional. Sim ou não? Sim. Você planta o que você quer. Você escolhe. Rapaz, eu tenho uma terra aqui e eu quero plantar. Fruto você não escolhe. Daí uma árvore, manga. Eu quero que um mangasal. Eu quero plantar pé de coco. A semente, ela é opcional. Você escolhe que tipo de semente você quer. Plantar. Se você quiser plantar o que é bom, vai colher o que é. Mas se você plantar o que é mal, Colhe o que é mal. você escolha. A semente Escolha o que você A árvore, conhece a árvore pelos seus. fruto. Então a semente é opcional. A colheita do fruto não. é obrigatória. É obrigatório. Colher o plantou. Olha, a gente só colhe o que Planta. está em Gálatas aí ou não está? Deus dá a opção para nós. Faça o que é certo. Mas você quer plantar errado? Se prepare que a colheita vai vir. Porque a semente você escolhe. Mas a colheita você tem obrigação de colher. Você vai querer e acabou. Se tu plantar trigo, o diabo vem e planta joio. Imagina se tu plantar joio. Meu Deus do céu. Entendeu agora? Agora vamos lá. Plantou a semente. A colheita é muito mais do que se... Ixi. Tu planta um e Você planta 3 caroços de milho ou 3 de feijão. Quanto? de feijão e o pé de milho com várias espigas. Com várias espigas e vários caroços. Você planta 2 caroços ou 3 caroços de milho,
Nasce um milho com 400 caroços. Isso se for de bom, e se for de ruim. Meu Deus do céu, Jesus. Você está entendendo agora? Perder uma coisa espiga, você nem sente falta. Nem sempre pode. Porque agora, então imagine, se o cara está plantando coisa ruim, como vai vir coisa ruim? Meu Deus, é forte, hein? Prepara o lombo. Parou não. Então nós temos que decidir o que é que a gente tem que plantar. Vamos lá, encerramos? Vamos lá. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8:1, aí dá uma lapada na gente. Um grupo de mulheres que metem o pau nelas, acompanhava nosso Senhor e o servia com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e os seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diferente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra missões transcultural. Porquanto atentemos para a palavra de Hudson Taylor, missionário inglês da China, a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Deixa eu comentar para a gente ir para casa. Aí eu vi um monte de gente por aí dizer: Jesus não precisava de dinheiro. Quem foi que disse? E aquela goma que estava na barriga do peixe? Não. E as mulheres que seguravam Jesus no ministério? Oh, meu Deus do céu. Lucas 8 diz que algumas mulheres, chama até de uma que era a esposa de um procurador de Herodes. Joana, o nome dela. E aí? Que foi no sepulcro com Maria Madalena, Maria e... Que era Cusa o nome dele, procurador de Herodes. Susana, esposa dele, sustentava Jesus com suas fazendas. Verdade? Quer dizer que Jesus fazia obra e não precisava do dinheiro, não? Lógico que precisava. Se ele não precisasse, o jovem tinha que ter 5 pão e os 2 peixes. Não! E que ele não tinha pago o imposto. Oh, eita Deus! Ele não tinha pego os homens Esse aqui desceu. arrogantes, Desceu. avarentos. Senhor, é lícito pagar tributo a César? Me dê a moeda. E era dinheiro. De quem é essa efígie? De quem é essa foto? Essa imagem? De César. Dê a César o que é de César. Agora tem um porém. Dê a Deus também o que é de Deus. Desde César. Semeie também na obra. Meu Deus do céu. Pega a boca do peixe e paga o imposto por mim e por ti. Eita, o que Como é que Jesus não precisava? não? É forte, hein? Meu Deus, agora. Que maluquice é essa de um cristão dizer que Jesus não precisava de dinheiro para se manter? Que Deus, isso aí é obra do homem que não precisa. Para Jesus pregar o evangelho, mulheres sustentavam Jesus no ministério. É desse jeito. Quando não dava para sustentar e comprar com suas fazendas, abria as portas para Jesus e deixava Jesus comer na casa deles. Banquete. Como Maria e Marta. Maria e Marta fazia comida para Jesus comer. Meu Deus, é forte, hein? Irmão, vamos parar com essa Hipocrisia. tolice, hipocrisia. Obrigado por essa hipocrisia. É porque Deus não precisa, Jesus não precisa de dinheiro. Jesus agora não, mas quando ele andou aqui, ele precisou de mulheres para lhe ajudar, para ele pregar o reino de Deus. E é tanto, pastor, que até depois que ele foi, ele disse que o povo tinha que continuar fazendo aí, contribuam segundo como ele falou. Não. 3 vezes. Quando Jesus morre e ressuscita, ele morreu primeiro e colocaram ele numa sepultura com quem? Os pobres. E José de Arimateia, que era um senador, tirou o corpo de Jesus Dos pobres. e disse que com os pobres foi sepultado, mas com ricos na sua morte. Meu Deus. Comprou um lugar, que era caro, viu? Nada, hein? Ele comprou com o que a cara foi? Foi. Ou ele usou dinheiro? Até para morrer. Ah! Até para morrer.
É para sepultar, tem que pagar. Meu irmão, O corpo de quem? Do Nazareno. do Nazareno, cara, comprou e colocou ele lá. Colocou ele lá dentro. Colocou ele dentro no lugar dos ricos. É verdade. Aí se Deus fosse contra a finança e o dinheiro, na Bíblia não estava escrito, e o Senhor é dono. Do ouro e da prata. Olha só. E ele não enfatizava, dizendo Então- ainda, o céu tem ouro e cristal. E ajuda em tesouro lá em cima, meu irmão, e aí? Meu irmão, o problema não está no dinheiro, o problema está na ganância. Ou seja, de quem tem o dinheiro. Ninguém tem, o problema está nos crentes, mão de vaca, mão mirrada, que não querem mais contribuir e ver a obra de Deus crescer, porque acham os pseudos cristãos espirituais que a obra não precisa de dinheiro, que é os homens, porque Deus não precisa do dinheiro, o dízimo, Deus não precisa de dízimo, Mas quer a cadeira boa para sentar, não quer? quer um microfone bom para falar, não quer? Eles têm que reclamar que Deus descendo corta a luz. Se eu tirar se eu pegar essa água aí e pegar dali do poço, ei, água ruim, tem que comprar, né? Compra com o quê? Não quer com a cara, é? Ei, pastor, cadê o dinheiro da igreja para comprar água? Aí Tá entendendo agora? E aí, fala muito e faz pouco. Meu Deus, Moisés falou isso. Bebe água assim, é? Não é. É? Cadê os copozinhos para comprar? É? Gasta 10 copos no culto. Entendeu agora, varão? O povo tem que parar com isso. Não é os pastores querendo dinheiro, não. É a obra de Deus querendo crescer. E que movimenta aqui o mundo na mola ainda é o dinheiro. Não tem como, não. Não é os pastores com ganância no dinheiro, não. Eu sou contra. Um pastor enriquecer nas costas da obra. Verdade, tá bem. Eu sou contra ele ser bem salariado e ser um homem abençoado para não depender de ninguém. Agora, enriquecer a ponto de também não ajudar ninguém e querer enriquecer na obra de Deus para ser a pessoa que quer viver bem pensando em si mesmo e não pensando naqueles que estão precisando, aí eu não concordo, não. Ei, pastor, no final, antes daquela senhorinha abençoada nosso com R$3.650, a gente foi na igreja do pastor amigo nosso, o pastor, o homem é empresário. Ele, no mínimo que ele tira por mês é 110, 120 mil por mês. Eu pedi a ele para ele pagar uma passagem, ele disse que não estava com condição. Aí a velhinha, Mas é isso. R$3.650. E era meu amigo. Eu acho que era uma onça lá. Você está vendo aí? É isso que eu estou falando aqui, gente. Gente, a obra, bota na cabeça. Vamos parar com essa religiosidade tão grande, com essa espiritualidade tão grande que a igreja não precisa do dinheiro. Precisa. Não é Deus que precisa, mas a obra dele precisa. Precisamos, como disse o Samuel, de um microfone bom, uma cadeira bom, uma água boa, um copo para beber a água, não ficar no escuro com o celular aqui fazendo os cultos, pagar as energias, a igreja cheirosinha, limpinha, comprar materiais de limpeza, som bom. Hein? Irmão, se eu for colocar aqui na lista, e aí vem as obras necessárias que é externa da igreja, porque essa aqui eu estou falando interna, que é ajudar alguém que está precisando, levar um irmão ali que precisou, né, como nós temos que fazer. Faltou um bujão de gás na correria, na hora não tem condições, como muitas vezes nós já fizemos isso aqui. Às vezes tem irmão precisando de roupa, de alimento, né? Tudo, Até mesmo entendeu? papel de energia. Não é porque o irmão é preguiçoso, é porque ele não está trabalhando. Há condições. Ou seja, a condição financeira dele não está. Entendeu, irmão? Então, gente, a gente tem que entender que isso precisa. Né? Quebrou uma coisa na igreja, não tem que comprar? Se quebrou, tem que comprar. Ventilador, é bom, né? Ventilador, tem que comprar. Tudo isso é com dinheiro. Eu não chego lá no supermercado e eu quero esse ventilador, é meu. É da igreja. Ah, meu irmão. Eu já vi gente tomando, viu? A Bíblia diz que o dízimo e a oferta são para os fazendeiros, para as viúvas, para as necessidades. Ajudar. E para a obra,
e para a obra de Deus, que é meio assim, trazei todos os dias e tesouro para a obra de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Quer dizer, sustento em todas as áreas. Ou seja, interna e externa. Externa, que eu falei. Interna, porque a gente não pode deixar também de fazer coisa interna, fazer externa e a igreja sofrendo. A igreja tem que ter um lugar bom. Vou ajudar a igreja e de fora sofrer, tem que ser os dois. Os dois. Graça e conhecimento. Isso, tem que ajudar os dois. Entendeu? Vamos ficar de pé? Glória. Vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por mais uma vez estarmos aqui aprendendo a Tua palavra, que nós possamos nos conscientizar das nossas responsabilidades aqui na terra, Pai. Deus, obrigado por tudo, nos leve em paz, guarda Teus filhos e proteja do mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus seja com todos nós e todos dizem. Amém. Deus abençoe. Paz, Senhor.